dia, meu povo abençoado, a paz do Senhor e Salvador Jesus. Hoje estamos aqui, mais uma sexta-feira, para abençoar a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Desde já quero agradecer a Deus aí, por esses homens de Deus, a qual se dispôs a estar aqui no podcast da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida e desde já por todos os patrocinadores desse programa. Que Deus abençoe todos os empresários e as empresárias. Eu estarei agora, eles estão se identificando um após o outro. Esses homens se dispôs a estar aqui para tirar a sua dúvida. Nós estaremos esmiuçando o que o diabo não pode fazer, o que ele faz quando ele acha alguém, quando alguém dá um lugar a ele. Mas nessa manhã nós vamos estar aqui esmiuçando essa palavra e esses homens de Deus vão estar trazendo aí umas informações muito fortes dentro da palavra de Deus para mim e para você. Pastores, Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por estar aqui. Se identifica esse público maravilhoso, um após o outro aí. Fique à vontade, pastor, pode identificar, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado, pastor Wanda, os colegas aqui presentes. O meu nome é Ailson Dias, eu sou da Igreja Chamas do Avivamento, aqui de Governador Valadares. E eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui no programa. Muito obrigado e que a palavra de Deus seja uma bênção na sua vida, que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada nesta manhã. Amém? Amém. Pastor Manel, fique à vontade. Sou o pastor Manuel Correia, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor, bom dia Moisés, a todos os nossos telespectadores. Eu sou o pastor Moisés Espínola, da Igreja Batista, no bairro Vila Parque, Ibituruna. É um prazer poder estar aqui com os irmãos para falarmos sobre a palavra de Deus. Amém. Como eu disse, hoje na sexta-feira, esses homens se dispôs a estar aqui. Esse programa tem por objetivo tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta. Nós vamos estar tratando aqui de um tema muito forte hoje. Esses homens são homens capacitados, induzidos pelo Espírito Santo, com uma estrutura bíblica muito forte, a qual, assim como muitos já passaram aqui, muitos ainda irão passar. Nós estamos aí, eu quero pedir a você, fique atento, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar aí. Eu estarei questionando a esses homens acerca de algumas passagens bíblicas e eu acredito dentro do meu questionamento e a resposta deles vai tirar a sua dúvida, vai abrir o seu entendimento nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Pastores, vamos agora trazer aqui um conhecimento. Quero começar aqui pela vida do pastor Manel Correia, que é um grande amigo. Pastor Manel, nós vamos trazer aqui Gênesis 4, versículo 7. Vai falar acerca de Caim, né, que ele traz aqui. A Bíblia vai falar que Caim, ele guardou um ódio no coração e ele começou a querer arquitetar para matar o seu irmão. Mas a Bíblia vai dizer que Deus fala com ele. O que realmente aconteceu ali na vida de Caim, com Caim ali naquele momento? Houve ali uma influência maligna, ou seja, um pensamento diabólico, uma influência maligna na vida de Caim ali naquele momento. Ali, fala conosco aí. O homem, ele foi criado por Deus de forma perfeita, mas a partir do momento que o homem pecou contra Deus, ele passou a ter uma natureza pecaminosa. E o inimigo das nossas almas, que lá no Jardim do Éden já induziu a Eva a pecar e ela também deu do fruto para Adão, fazendo com que o pecado entrasse no mundo, ele atuou no Éden e ele continua atuando na vida das pessoas, na mente das pessoas. E Caim, ele teve inveja de Abel porque Deus aprovou a oferta de Abel, porque ele deu as primícias, as primeiras coisas. Então ele foi guardando aquele sentimento no seu coração. Logicamente que a Bíblia relata de uma forma muito breve o que aconteceu ali, mas no fundo a gente crê que ele já abrigou no seu coração a inveja, o ódio, e no momento oportuno ele matou o seu irmão. Logicamente que por influência do inimigo, o mesmo inimigo que estava lá no Éden, foi o mesmo inimigo que agiu na vida dele para praticar o primeiro homicídio. Então nós começamos a entender, né? O diabo ele não pode, mas ele consegue ali, de uma forma, né, diabólica, induzir Caim, né, a matar o seu irmão. Não é muito diferente, né, nos dias atuais, né? Tem muitas mortes aí acontecendo. Então, ou seja, nós podemos ver aí o diabo influenciando
muitas pessoas, ou seja, ele não pode fazer, mas ele acaba fazendo, né, pastor Manel? Inclusive, tem um demônio chamado Exu Caveira, né? Esse demônio aí, Exu Caveira, ele usa as pessoas para praticar homicídios. Eu tinha um primo, que ele era da mesma idade que eu, e ele já tinha matado mais de 100 pessoas. Ele era líder de um grupo de extermínio no Rio de Janeiro. Era um cara trabalhador, um cara de coração bom, ajudava os outros. De repente começou essa sequência de homicídio, matando pessoas, matando bandidos, né, na verdade, e foi preso, depois acabou morrendo dentro do presídio. Mas a gente vê que essa influência maligna, não é, tomou conta da vida dele, esse demônio chamado Exu Caveira, e levou ele para praticar os homicídios que ele praticou. Verdade. Então nós temos aí já, né, uma informação muito grande acerca de Caim e Abel. Pastor Moisés, homem de Deus, vamos trazer aqui também um conhecimento bacana também, que se encontra no livro de Reis, 1º versículo 21, 1 Reis 21, versículo 4, vai falar também, né, de Jezebel, acerca, né, a mulher de Acabe. Acabe queria a vinha de Nabote, mas Nabote não negociou. Mas Acabe agora fica triste e Jezebel ela entra, ou seja, na situação aí, arquitetando todo um plano para matar Nabote. Como que o senhor vê essa influência maligna na vida, né? Começou em Nabote, mas depois pula para Jezebel. Como é que é essa influência maligna? O que o diabo ele arquitetou ali para matar Nabote, querendo a vinha dele? Bom, o que nós percebemos no texto bíblico é que Acabe, ele era uma pessoa pirracenta. É o que a palavra o popular, né, diria a respeito do rei Acabe. Uma pessoa pirracenta e que não aceita a recusa de Nabote, rejeitando vender a vinha. E Nabote tem justificativas e motivos justos diante do que a cultura do povo de Israel na época trazia. Nabote, ele possuía a vinha que era propriedade da família. E aquela propriedade deveria ser passada para os filhos e para a descendência dele. E ele quer tão somente proteger a herança da família. E o rei Acabe, pelo fato de não conseguir entender isso, porque ele acha que, sendo rei, ele deveria ser atendido em tudo que ele quisesse, bem característica assim, de uma pessoa com esse espírito pirracento, né? Sim. E não aceita ouvir o não, seria uma pessoa ainda criança, não teria a capacidade moral que o cargo dele exigia, porque ele precisava ser uma pessoa mais equilibrada, mais coerente com o cargo que ele exercia. E ele fica chateado, e como ele não tem coragem de fazer o que ele talvez alimentava no coração, que era tomar à força a propriedade que pertencia a Nabote, ele conta para Jezabel. E Jezabel, a Bíblia relata que ela é uma mulher maligna, uma mulher conduzida por espíritos malignos mesmo, era influenciada diretamente pelo mal. E Jezabel sabe bem o que ela precisa fazer. Então ela mesmo assume a condução da história, né? E o que a Bíblia vai nos trazer é exatamente isso. Jezabel vai planejar então a morte de Nabote, acusando falsamente de questões religiosas para que ele fosse então condenado. Ela organiza, né, testemunhas falsas contra aquela pessoa que é uma vítima, e Nabote acaba sendo executado e vai pagar com a vida essa pirraça do rei Acabe. Então nós vimos ali um plano bem arquitetado, né, um plano minucioso, né, dentro, né, do pensamento de Jezebel, que ela arquiteta. Então nós vemos ali uma influência maligna muito grande, né, pastores? E a partir do mesmo espírito, como o pastor Manuel disse, que influenciou Caim, né, que foi a inveja, porque Acabe não aceitava ficar sem aquela propriedade por inveja. Ele poderia buscar outras alternativas,
talvez outras pessoas que pudessem querer vender uma propriedade. Mas Acabe, ele queria aquela propriedade porque ele já estava com inveja mesmo e querendo possuir aquilo que era do seu irmão, né? Podemos dizer assim. É verdade. E quando nós olhamos, né, para essa inveja de Acabe para a vinha, nós vimos também nos dias atuais, né? Tem muitas situações que às vezes um homem mata o outro até mesmo para possuir a esposa do outro. Isso acontece muito nos nossos dias atuais, não é sim, pastores? Sim. Não é verdade? Então nós vemos isso acontecer, né? A gente vê aí nas redes sociais, né, os jornais, às vezes, né, entra um laço amoroso de um casamento, de uma mulher casada com outro homem, aí para ele ter aquela esposa, para que ter aquela mulher, ele acaba arquitetando para matar o outro. Então não foi aqui, Jezebel, né, Acabe, ele teve ali o interesse pela vinha de Nabote, ele não podia ter. Agora entra, ou seja, a terceira pessoa, ou seja, uma influência ali de 3 espíritos malignos muito, né, terrível. E quando nós olhamos para Nabote, para Acabe, querendo a vinha, ou seja, algo que não era para ser dele, nós vimos também que isso já começou desde lá do céu, quando Satanás queria um trono, né, pastores? Sim. Que não era para ser ele. Explica um pouco aí acerca dessa, por exemplo, dizermos assim, o espírito de Acabe querendo algo que não era para ser ele. Lúcifer queria um trono que não era para ele. Então, ou seja, nós vemos ali algo muito interessante. Explica um pouco aí acerca dessa visão aí, profeta. Do espírito de Acabe querendo o que não era dele, de Lúcifer querendo o trono que não era para ser, que não era para ele. Uhum. Vemos aí uma influência muito grande. Fique à vontade. Muito boa a colocação feita pelos pastores, pelos colegas aqui, pastor Manuel, pastor Moisés. O que a humanidade precisa entender, e nós, o povo de Deus, precisamos entender, é que uma vez rejeitando a Deus, que quando nós pecamos, a primeira definição precisa, pelo menos é a que eu mais aceito, que é transgressão, iniquidade e ofensa a Deus. É o que a Bíblia define de pecado. Mas a ofensa a Deus, toda vez que um homem se entrega ao pecado, que o ser humano se entrega ao pecado, ele ofende a Deus. E em ofender a Deus, ele se distancia, o Espírito Santo não vai agir, não é isso? E não existe dois estados espirituais. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Os homens não aceitam, as pessoas que não têm entendimento da palavra não aceitam. O espírito, e quando Satanás domina a pessoa, quando o diabo, o mal, domina a pessoa, o que acontece? Todo o caráter da pessoa é corrompido, passa a estar sob o domínio dele, e todos os atributos negativos, os pejorativos de Satanás, imperam na pessoa. O mesmo desejo que o diabo ofereceu para Adão e Eva, principalmente a Eva no Éden, é a mesma característica. O João definiu o seguinte: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do coração. O diabo nunca mudou o jeito, ele muda a arma é a mesma, o aspecto que às vezes parece diferente. Hoje, por exemplo, nós temos a tecnologia que ele trabalha, e essa questão de desejar algo grande, algo maior, isso é uma obra direta do diabo no coração do pecador. E quando eu digo pecador, não estou dizendo pecador só o que está fora, está no mundo, está no controle total dele. Nós vemos aqui no caso de Nabote, por exemplo, o camarada era rei, o camarada tinha tudo que ele queria. O fato dele desejar a vinha de Nabote mostra claramente uma obra terrível do diabo contra um servo do Senhor. O pastor Moisés falou bem aí, era algo que não só na questão de família, mas na questão da própria lei de Israel. A família, os bens passavam de família para família. Você lê Levítico, nas leis, você vê, né, inúmeros nas leis, nas divisões da terra, lá das heranças, e isso estava determinado pela palavra de Deus. Então não justifica, Acabe querer, né, desejar, é uma obra maligna mesmo. E o problema de Nabote maior, e que muito crente deve prestar atenção, pastor, é que
não se faz aliança com o ímpio. O justo, a gente chama de profanar, não é isso? Não se faz aliança com o ímpio. E a queda, o fracasso de Nabote foi isso. Ele foi dominado pelo diabo, pela força maligna de Baal, porque ele casou com Jezabel, quer dizer, abandonou, né, um decreto de Deus, violou um decreto de Deus para fazer do jeito dele. Forte essa resposta aí, né, para a nossa vida. Então você fica atento. Acredito que você está sendo bem, né, instruído aí. Pastor Manel, interessante, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, 1, versículo 26 e 27. Nós vemos que Deus disse, criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem, sua semelhança. Satanás, ele não pode tocar em Deus, ele não consegue tocar em Deus, mas ele consegue tocar na imagem e na semelhança de Deus, que é o homem, que é a mulher. Qual é a intenção do diabo quando ele olha para o ser humano? Qual é a intenção dele? É entristecer Deus, tocando na imagem dele na terra? Qual é a intenção assim do diabo quando ele começa a usar o ser humano como ferramenta dele na terra? Será que a intenção dele é destruir ou ficar oprimindo a pessoa? Qual é a sua visão acerca dessa intenção aí do nosso inimigo? Satanás, a Bíblia vai falar que ele era um anjo de luz, né? Ele andava sobre as pedras afogueadas, ele era cheio de resplendor, ele era um anjo de classe especial. E Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 fala sobre ele. Então esse ser, ele foi expulso do céu, porque ele deixou o orgulho abrigar no seu coração, ele queria o lugar de Deus. Aqui na terra já começou a atuar, ele é um adversário de Deus. E ele não pode atingir Deus, ele não tem como, não existe nenhum ser que possa prevalecer contra Deus. Então ele vai atacar o homem, e desde o Éden a gente já vê isso, fazendo com que o homem faça a vontade dele, não a vontade de Deus. Foi muito bem colocado pelo pastor, que ou a gente está com Deus, é de Deus, ou a gente não está com Deus, a gente está com o diabo. É uma palavra muito dura, muito forte, mas é uma palavra verdadeira, e a gente tem base bíblica para isso, que a gente vê em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e Saul foi usado por Deus, mas quando ele entrou pelo caminho da desobediência, o Espírito de Deus saiu de Saul, a Bíblia diz, e agora um espírito maligno passou a atormentá-lo. Então agora ele passou a ser usado pelo diabo, a mesma pessoa que foi usado por Deus e foi usado pelo diabo, porque na verdade o nosso corpo é uma casa que habita a nossa alma e o nosso espírito, e é o nosso espírito que mantém comunhão com Deus. Então se a nossa casa estiver vazia, a Bíblia fala isso, que quando uma pessoa se arrepende dos pecados, entrega a vida para Jesus, sua casa é limpa, o espírito habita. Se essa pessoa volta ao mundo, ele abandona Jesus, vem 7 espíritos piores do que ele e habita nessa pessoa. Então essa pessoa, a casa não fica desabitada, ela vai ser tomada pelo espírito maligno. E a gente vê isso aqui claramente, porque o diabo, conforme você falou, o diabo, ele não tem poder para atuar sobre a terra sem um corpo, ele precisa de um corpo para atuar. Então aquele que der brecha, ele vai atuar na vida dele, né? Na verdade ele vai atuar na vida dele, então ele precisa de um corpo para ele poder atuar. Mas se esse corpo, essa casa, ela está habitada pelo Espírito Santo, não tem como ele entrar. Então essa palavra é até importante para você que está aí ouvindo, né? Porque Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Talvez o diabo tenha usado você ou pessoas na tua casa, e através dessas influências malignas você tem sofrido. Então você tem que abrir o seu coração para Deus, para que o Espírito Santo venha entrar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo entra e a sua casa já está ocupada, não tem lugar para espírito maligno. E outra coisa também, mais uma colocação que eu gostaria de fazer, que o diabo ele atua de duas maneiras, ele não só atua dentro da pessoa, mas atua também pelo lado de fora. Não é porque Pedro estava andando com Jesus, e Pedro falou para Jesus assim, de forma alguma tu vai até a cruz. E Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Pedro não estava possesso a ponto de orar por ele, expulsar um demônio, mas o diabo ali usou a boca dele. Então, os espíritos malignos no mundo espiritual, ele é real, tanto quanto o mundo físico. A gente não consegue enxergar. Com certeza.
É interessante, né? Observa que nós estamos aqui dentro já foi 3 perguntas e uma influência muito grande. Então nós vimos, ou seja, ele não pode fazer, mas ele acaba fazendo quando ele acha o quê? Quando ele acha pessoas, né? Ou seja, ferramenta, né? Que ferramenta, tem pessoas que falam instrumento é uma coisa, ferramenta é outra, ferramenta serve para destruir. Então o diabo, ou seja, ele não pode, mas ele acaba destruindo quando ele acha o quê? Ferramentas, que muitas das vezes é o homem ou a mulher. Não é verdade, pastores? Sim. Quando dá lugar, quando podemos dizer, quando se dispõe a fazer a vontade dele, porque ele é um espírito, né? Ele não pode fazer nada, mas quando ele acha um corpo ou uma mente vazia, né? Primeira coisa, ele atua na mente. Ou seja, para ele dominar um corpo, ele primeiro domina a mente. Para ele fazer a vontade dele, o que ele não pode fazer, mas ele acaba fazendo. Né? No caso de Jezebel, né? No caso de Caim, e também aí, bem claro aí, querendo tocar aonde ele não pode, ou seja, que a imagem semelhante ele acaba tocando. Então nós temos aí muitas bases bíblicas muito fortes. Aí você deve estar se perguntando, pastor, eu tenho muitos pensamentos negativos, como que eu devo rejeitar tudo isso? Nós vamos trazer essa resposta daqui a pouco. O que você tem que fazer? Talvez você deve estar se perguntando, eu recebo muitos dados, penso em matar, como eu devo me proteger? Daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo isso aqui para você. Como você deve se reagir acerca desses pensamentos? Vamos para um breve intervalo e nós voltamos já com mais perguntas e respostas. Esse podcast da Palavra de Deus para você. Não sai daí. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. A tela do seu celular quebrou? Não se preocupe. A Dr. Cell é uma loja especializada na troca de vidro do seu aparelho. Economize até 70% na manutenção. Venha nos visitar e faça um orçamento. Estamos localizados na Avenida Minas Gerais, 705, Centro, Governador Valadares. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAP. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você. Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Bárbara Eleodora e na Avenida JK.
É habilitado, mas tem medo de dirigir? Não se preocupe, na CTH Marcos tem uma equipe que vai dar a você independência no volante. Prestamos assessoria e consultoria para pessoas com deficiência, isenção de impostos e aquisições de veículos. Contate-nos pelo telefone 98706-7012. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 367, Centro. Quer se vestir bem nesse inverno? Então a sua escolha é a Tricô e Companhia. Aqui você encontra lindos casacos e jaquetas de tricô, cachecol, gorro, luva, suéter, sobretudo, moda evangélica e saias queda d'água. E em tecido temos vestidos e blusas. Tricô e Companhia, Rua Belo Horizonte 328, no centro de Valadares. Telefone 3271-5990 e o WhatsApp 984333290. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Voltei com perguntas e respostas e esse podcast da Palavra de Deus. Quero agradecer por todos os parceiros, empresárias e empresários desse programa, A Verdade que Liberta. Deus abençoe todos os empresários. Quero pedir a você, telespectador, visite essas lojas, visite essas empresas, dê preferência, porque você também se torna aí um semeador na obra do Senhor. Pastores, nós vamos falar agora de um jovem, né? A Bíblia se refere como um jovem lunático, né? Eu peguei uma base do livro de Marcos, mas vocês têm a liberdade aí para estar pegando a base que vocês estão com ela aí. Marcos 9:21 vai falar que esse jovem, ele lançava no fogo e lançava também na água. Mas o interessante é que não era todo o tempo, ele tinha um momento que ele fazia, não é verdade? Ele não ficava só fazendo isso. Então nós também podemos entender que o ser humano, ele tem um tempo de lucidez, mas também ele tem um tempo que ele perde totalmente o seu linha de raciocínio. Eu acredito que é onde o diabo invade a mente. E aqui nós vimos que ele lançava no fogo e lançava na água. Como que vocês esclarecem para esse público aí também? Olha a influência maligna muito forte aí para destruir a imagem e a semelhança de Deus, que está no livro de Gênesis, né? 1º versículo 26 e 27. Fale um pouco aí. Vamos começar aqui pelo pastor Manel. Essa pergunta ela vai rodar entre esses 3 homens. Ele vai trazer, cada um vai trazer uma resposta bacana para você. Fique atento aí. Pode ir, pastor Manel, fica à vontade. Sobre o assunto de o diabo ele tomar a mente da pessoa, né? E foi falado pelo pastor Vando. Nós temos aqui 2 versículos bíblicos em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, e destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. O diabo, muitas vezes, essas fortalezas aqui, elas são feitas na mente da pessoa, tudo começa na mente, né? E as armas, Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas espirituais. Para a gente vencer o poder das trevas, nós temos que usar as armas espirituais. Inclusive nesse texto aqui, desse jovem lunático,
Os discípulos não conseguiram resolver o problema. Jesus chegou e disse assim: essa casta não sai com qualquer coisa, mas sim com oração e jejum. Então, para nós vencermos essas forças das trevas, nós temos que estar preparados espiritualmente. E aqui, sobre essa guerra que há na mente, conforme o pastor Vando falou, às vezes a pessoa começa ali na mente dela maquinar, fazer o mal, maquinar a praticar a pedofilia, maquinar a fazer um assalto, a matar alguém, não é? Começa na mente, tudo começa ali na mente, e a pessoa às vezes quer lutar contra aqueles pensamentos. A Bíblia diz que o diabo ele faz às vezes uma fortaleza na mente da pessoa. E como que essa fortaleza vai ser destruída? Através do conhecimento e da busca da palavra de Deus, não é? Porque ele fala para a gente levar a nossa mente cativa ao conhecimento de Deus. Então até eu sou um servo de Deus, eu estou sujeito a pecar, porque eu continuo sendo pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas pecador. Então quando a minha mente ela vai para o pecado, né? Ela vai direcionar ao pecado, o que eu tenho que fazer? Desviar o meu pensamento e focar o meu pensamento na palavra de Deus. Por isso que é importante a pessoa estar todos os dias fazendo sua meditação, lendo a Bíblia. É uma forma de você, vamos dizer assim, higienizar sua mente e você vencer esses maus pensamentos. Aí, olha que resposta bacana aí do pastor Manuel Corrêa. Agora eu quero pegar também uma referência aí com o pastor Moisés, também acerca de jovem lunático. Esclarece aí um pouco aí do seu conhecimento aí para esse povo abençoado aí, homem de Deus. O texto ele nos fala que esse menino sofria essa possessão demoníaca desde criança, né? E o texto nos fala também que a intenção do maligno era de matar o garoto, tanto que jogava o garoto ora no fogo, ora na água. O inimigo ali estava atuando para destruir aquela vida, destruir a vida daquele garoto e também, é claro, roubar a paz da família. O inimigo ele sempre trabalha dessa maneira, ora oprimindo, ora possuindo e ora tentando, né? São as três estratégias de Satanás. Ele age ora de cada maneira, mas sempre tentando destruir, sempre tentando desviar a pessoa daquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. Então, quando você estiver sentindo algum pensamento, que é algum pensamento mau ou maligno que está atormentando a sua mente ou que está ocupando os seus pensamentos, você precisa rapidamente buscar o auxílio daquele que quer o melhor para você. E o pastor Manuel já nos disse, né, qual que deve ser a nossa atitude, é buscar socorro do alto, buscar socorro naquele que pode trazer solução. Nesse texto, Jesus ele vai libertar o garoto, e interessante que quando Jesus expulsa o demônio daquele garoto, Jesus ainda declara, não volte mais para ele, ou não torne mais a ele. Jesus ele já declara a libertação daquele garoto, impossibilitando que o inimigo voltasse, porque é uma estratégia do adversário quando ele é expulso, né, da sua morada, e isso quer dizer da pessoa onde ele habita, ou do corpo onde ele habita, ele vai querer voltar. E para que isso não aconteça, é necessário que você preencha o seu coração com a presença do Espírito Santo, e isso só pode ser feito através da pessoa de Jesus. É necessário que você creia no poder que há no nome de Jesus, confesse os seus pecados e creia para que o Espírito Santo de Deus fortaleça você e crie dentro de você uma barreira contra a ação do adversário, que certamente tentará retornar e tentará ainda te conduzir para o mal, que é o que ele mais deseja praticar através de você. Pastores, é interessante, eu vendo aqui essa passagem, era fogo e água, tortura e desespero. Ou seja, observe que quando uma pessoa está afogando é desespero, mas no fogo é tortura, não é verdade? Com certeza. Então fala um pouco aí sobre desespero e tortura que esse jovem vivia. Eu vejo aqui uma influência muito forte do desespero, que é afogamento, e a tortura. Fale um pouco aí referente acerca de desespero e tortura também. Esse texto, pastor Vando, colegas, esse texto, esse fato narrado, né, aqui no caso por Marcos, é interessante pelo seguinte:
o que as pessoas hoje precisam entender, que nós precisamos entender a respeito da realidade do mundo espiritual. Inclusive, antes aqui estávamos comentando, lá fora estávamos comentando, pastor Vando, o seguinte, o mundo não vai ver, mas a igreja precisa enxergar essa realidade. Um dos maiores problemas, a maior dificuldade de pastores de igrejas sérias, de denominações sérias, hoje é exatamente isso. Que existe um outro lado, uma outra realidade, dentro da nossa realidade evangélica. Nós não estamos aqui tratando de religião, nós estamos tratando da palavra de Deus. Mas existe uma outra realidade que brinca com isso aqui. O diabo tem trabalhado desde a década dos anos 60, 50, do século 20. Ele tem trabalhado na intenção de mostrar à humanidade que ele não existe. E há, na verdade, rumores de que esse negócio de diabo, de Deus e diabo, isso é mito. Isso não é mito, isso é realidade. A Bíblia diz, e a Bíblia ela é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade. E quando, então, a Bíblia registra esse fato aqui, eu me lembro, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro imediatamente da família. O que o pai desse menino, o que a família desse menino aconteceu? Porque a tortura física, emocional e psicológica, obviamente, ele era o centro. Mas todos os que viviam ao redor dele estavam sendo torturados. Já pensou o que é um filho endemoniado dentro de uma casa? Para os pais? Para os vizinhos? Esse menino ora no fogo, ora na água. O diabo, porque a intenção de destruição aqui não era só do rapaz, era da família toda. Verdade. E o que mais me incomoda é que, em se tratando de um israelita, obviamente, era alguém que conhecia, que tinha conhecimento da lei, a Torá, tinha conhecimento dos ditames de Moisés, aquele negócio todo. A Bíblia não é um livro de informação. O Evangelho não é apenas um documentário. O Evangelho, na verdade, é Cristo. É uma pessoa. O Evangelho, a Bíblia é Cristo. A Bíblia Sagrada, essa física, é a palavra escrita e a revelação de Deus para desfazer as obras do diabo. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo precisa ajudar a igreja, a humanidade a entender isso, que é para desfazer. Quem pode desfazer as obras do diabo? A intenção do diabo é realmente sufocar o ser humano. O pastor Manel colocou muito bem, pastor Wander, no princípio aqui da fala dele, no ponto passado, que nós estávamos discutindo aqui antes do intervalo, falando que o mundo precisa entender, o mundo precisa focar, nós precisamos, a igreja do Senhor, focar nisso. O diabo, ele, nessa intenção dele destruir as coisas que Deus fez, já que ele não pode, não é isso que o pastor falou? Já que ele não pode ofender a Deus, não pode ferir a Deus, mas ele está trabalhando para ofender a criatura, principalmente nós que temos o selo do sangue de Cristo na vida. Ele quer destruir a gente, ele quer destruir a todos nós, e é sufocando, e é tentando torturar mesmo. E o que é essa tortura? Essa tortura muitas vezes ela é emocional, o sofrimento hoje. Os irmãos lembram aí da pandemia, nós estamos ainda num pós-pandemia, num tempo pós-coronavírus, Corona-19, sei lá, e nós estamos aí vendo o sufoco que a igreja passou, a unção, a falta, a necessidade da unção, da graça de Deus, para exatamente impedir isso. Tem pessoas dentro das igrejas que estão sofrendo. Tem pessoas sendo perturbadas psicologicamente e espiritualmente dentro das igrejas. Pessoas que não procuram o pastor, não procuram a direção, e são exatamente desse jeito, espiritualmente desse jeito. Ora no fogo, ora na água. Pessoas que não têm paz para dormir e que acham que apenas o remédio controlado, as orientações patológicas, dos especiais da saúde, nós respeitamos a todos, e esses homens trabalham, mas eles precisam também do conhecimento de Deus para fazer um bom trabalho em prol da humanidade, em prol do ser humano, porque o diabo, isso aqui não parou lá. Isso não é um fato que aconteceu apenas no século I, ele está acontecendo ainda hoje, muitas vezes dentro da própria igreja, certo? Então aí que os pais tenham cuidado, quando passa aqui no versículo 21, quando nós lemos o versículo 21 aqui, que o garoto estava assim desde a infância.
o diabo não respeita a idade, o diabo não respeita se é recém-nascido. Eu já tive o prazer por ter sido instrumento, mas o desprazer de ver, de expulsar demônio de 2 crianças. Uma, na época, pastores, ele tinha mais ou menos 5 anos, filhos de crentes da igreja. Pai, estou vendo, tem um moço aqui dentro de casa conversando comigo. Tem uma pessoa aqui dentro de casa conversando comigo. A pessoa conversava, os demônios conversavam com essa criança com apenas 4 anos de idade. E a outra possessa, com possessão um pouco mais, praticamente um bebê, mais novo do que isso. Então o diabo não respeita a idade. E assim como ele torturou esse menino desde a tenra infância, nós, pais, temos que ter cuidado com os nossos filhos, independente da idade. Deus abençoe, né? Olha que ilustração, que entendimento bacana. Eu acredito que você também teve aí um entendimento. E você deve estar se perguntando, pastores, o que eu devo fazer para me proteger dos pensamentos, de ser uma ferramenta de destruição? Eu quero fechar esse programa com Efésios 6, versículo 12, né, pastores? Tomar, sobretudo, o capacete, a sandália e a couraça do Evangelho. Revestir vós toda a armadura. O que é isso? É você buscar Jesus. Você buscar aí, né, tirar um tempo a ler a palavra do Senhor. Você tirar um tempo também, pelo menos 3 vezes a semana, procurar uma igreja pertinho da sua casa e se orientar. Talvez você que está tendo pensamentos negativos, você que está ouvindo voz, procura um pastor ou uma pastora, uma missionária, para que te oriente, para que ore por você. Talvez você está vivendo momentos difíceis, né, pastor? Tem muitas pessoas sendo escravizadas, tem pessoas aí, como o pastor acabou de fazer uma colocação aqui, não era somente o jovem, mas também a família. Mas você, pai, que tem uma criança, né, um filho, uma filha, está crescendo aí, faça como Josué, né, pastores? Levante dentro de casa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Né, pastores? Porque aonde Jesus chega, as trevas têm que sair, na verdade. Então nós vimos aqui que todas essas pessoas, né, principalmente esse jovem, que tinha uma família, qual foi a atitude do pai? De buscar Jesus. Buscaram, né, alguns discípulos, mas não puderam resolver. Talvez você, pastor, não é todo pastor que eu devo buscar? Não. Aqui foi específico, aqui Jesus estava trazendo uma exortação para os seus discípulos. Mas tem muitos pastores aí de Deus. Então procura um pastor, uma pastora, procura uma igreja, porque pode resolver aí, está orando por você. Eu quero agradecer os pastores por estar aqui. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Moisés, pastor Manel e esse homem de Deus, que esse nome do profeta. Pastor Ailson, né? Isso. Esses homens se colocaram, né, à disposição para estar aqui conosco hoje. E vai estar voltando aí mais e mais vezes. Eu quero, né, agradecer esse povo abençoado aí. Vamos estar encerrando esse programa agora, porque já chegou ao fim, né, desse podcast da Palavra de Deus. Fique à vontade, pastor Moisés, pode agradecer, vamos estar encerrando. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A melhor coisa que você pode fazer para se defender dos ataques do inimigo é crendo em Jesus e buscando se fortalecer na palavra dele e na presença dele. Obrigado aí pela oportunidade. Nós agradecemos a atenção de você. Pastor Manel, fique à vontade. Foi um prazer estar participando nessa manhã desse programa. Deus abençoe sua vida. Busque refúgio em Deus, porque só Ele é aquele que pode trazer libertação e paz para a sua vida e para a sua casa. Fique à vontade, pastor. Muito obrigado, que Deus abençoe a você, seu lar. Eu deixo para você, família, para você, meu irmão, meu amigo que está aí participando do programa conosco aqui. Efésios capítulo 6, como pastor Wander mencionou, dos versos de 10 a 12. Não é contra a carne, contra o sangue, mas que nós temos que lutar. E o segredo está aqui ainda no capítulo 6, né? Capítulo 6 da carta aos Efésios. Nós temos que revestir da armadura de Deus, só em Jesus. Meu irmão, deixe Jesus controlar a sua vida, deixe Jesus controlar a sua casa, o seu lar. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, colegas aí, pela paciência, a turma aí da produção, que Deus abençoe rica e poderosamente. Obrigado pela honra. Então vocês aprenderam o que ele não pode fazer, o que ele faz. Nós vimos um texto aqui que ele não pode matar, mas ele usou pessoas para matar. Não é diferente. Mas no nome de Jesus, você, que talvez tenha sido aí uma ferramenta
né, de destruição. No nome de Jesus, nós profetizamos a libertação na sua vida. Quero pedir aos pastores para estender a mão e profetizar a libertação na sua vida, Aleluia. na sua casa, Deus na abençoe. sua família. Deus Porque nós abençoe. profetizamos a libertação, a cura Amém. e o milagre no nome de Jesus. Amém. E segunda-feira estou aqui de volta com perguntas e respostas, com o programa A Verdade que Liberta, perguntas e respostas na luz da palavra de Deus. Até segunda-feira. Gratidão por Deus e por vocês, no nome de Jesus. Amém.